Esse trabalho foi produzido pela Prograde e Diregeia, com o apoio da DIRGTI, e tem como objetivo orientá-lo para que você possa proceder o correto lançamento nos seus diários de classe e efetuar com precisão o seu planejamento de aula no período em que as aulas ADNPs irão ocorrer. A Prograde e Diregeia deseja a todos um bom trabalho. Utilizando o exemplo no layout antigo do nosso sistema acadêmico, o professor deverá acessar Diários de Classe e Planejamento de Aula. Clique em Administração de Turmas ADNP. Aqui nós estamos simulando um professor que possui apenas uma única disciplina turma regular. Mas observe que você poderia ter várias turmas aqui. As turmas que foram aprovadas para a modalidade ADNP, elas deverão ter 2 diários de classes separados. Um diário de classe para ADNP e um diário de classe para turma presencial. A turma da disciplina que foi aprovada para a modalidade ADNP, você deve escolher aqui, dar um clique e você vai observar que aqui embaixo você tem um botão Alternar turma para ADNP. Clique em Alterar turma para ADNP. Vem uma janela de confirmação, ok? Que observe que a turma F171ZS43 era uma turma regular e agora ela passou a ser ADNP. O passo seguinte é criar a turma em caráter presencial. Isso é necessário caso o professor que possua a turma ADNP aprovada para esta modalidade não conseguiu 100% de adesão. Por exemplo, vamos imaginar que 2 alunos dos 38 alunos ativos para essa turma que estamos simulando aqui irão fazer apenas a turma presencial. Não irão participar, portanto, da ADNP. Então, obrigatoriamente, o professor já sabe de antemão que deverá ter 2 turmas, 2 diários de classe. Uma ADNP e outra presencial. A ADNP já foi aberta. Agora eu devo criar turma de caráter presencial pressionando no botão Criar turma de caráter presencial. Clicar em Criar turma de caráter presencial. Confirma. O processo de criação foi um sucesso. Agora sim, onde antes eu tinha uma turma regular, agora eu tenho 2 turmas, uma ADNP e a outra regular, presencial. Observe que o número de alunos ativos na turma do tipo ADNP, 38 alunos. Essa é a informação que eu tenho para essa primeira turma do tipo ADNP. Observe que para a turma presencial eu tenho 0 alunos. Significando dizer que agora o professor deverá passar os alunos que estão devidamente matriculados na turma do tipo ADNP para a turma do tipo regular presencial, que são exatamente aqueles alunos que não farão ADNP. Então o aluno não precisará fazer requerimento algum, bem como nenhuma solicitação junto ao DERAC. O professor deverá identificar o aluno que irá fazer a turma do tipo presencial e simplesmente clicar no botão Mudar de turma. Então vamos supor, para o meu exemplo, que o André Luiz vai mudar de turma, não vai fazer a turma ADNP. Clica no botão Mudar de turma, confirma a mudança. Então observem, inicialmente nós tínhamos 38 alunos. Acabamos de passar um aluno da turma ADNP para a turma presencial regular. Observem que aqui agora esse aluno consta como um aluno ativo da turma regular presencial. Vamos continuar demonstrando e vamos imaginar que a aluna Ana Carolina também não irá fazer a turma do tipo ADNP, e sim presencialmente. Então clique em Mudar para a turma de caráter presencial. Confirma a mudança da turma da estudante Ana Carolina, clique em OK e observe que nós vamos ter, ao invés de 37, agora 36 alunos matriculados ativos nessa turma do tipo ADNP. Enquanto que na turma presencial nós iremos ter 2 alunos ativos. Muito importante que todas as mudanças de turma que deverão ocorrer e que o professor já sabe de antemão, assim o faça neste momento. Se eu quiser conferir os alunos que ficaram na turma presencial regular, clico nesse botão e você tem então as 2 informações, que foram os 2 alunos que nós passamos de uma turma para outra, o André Luiz e a Ana Carolina.
Depois nós vamos verificar que esses alunos irão levar o número de faltas que eles tinham, que foram lançadas no mês de março e devidamente registradas em diário de classe. Voltando aqui à turma ADNP, isso deverá ocorrer com quaisquer um dos alunos que você mudar de turma. Então, se eu pegar aqui o André Victor, que tem um total de faltas 2, e mudá-lo de turma, clico, confirmo. 35 alunos ativos na turma ADNP e os 3 alunos, então, devidamente matriculados na turma regular presencial. Clicando aqui, eu tenho a confirmação desses alunos. E, obviamente, quando eu abrir o diário de classe, vocês vão verificar que o conteúdo de faltas, aquelas faltas que já tinham sido registradas originalmente lá no mês de março, elas serão indicadas no diário de classe, não importando se o aluno figura na turma ADNP ou presencial regular. Caso ainda você tenha mudado de turma um aluno de ADNP para presencial e quaisquer motivos você errou ou teria que voltá-lo para ADNP, notem que eu não tenho aqui um botão para modificar a turma ou mudá-lo de turma para a turma da turma presencial para a turma ADNP. Nenhum botão retornar. Portanto, esta operação deverá ser feita via secretaria acadêmica. Como ficariam os diários de classe dessas duas turmas? O professor vem aqui em Diário de Classe, Graduação Técnico e Especialização, clica em Lançamentos. Observe que agora eu tenho exatamente a configuração já conhecida por todos dos 2 diários de classe. Um diário de classe da turma S43, que seria a turma ADNP, e a turma S43 Press, que seria a turma presencial. Clicando em Diário de Classe Frequência, observe que eu tenho os 2 alunos que mudaram de turma, mais a aluna Ana Carolina, que mudou de turma, e as informações gravadas no diário de classe. Aqui estão os lançamentos que foram feitos até o final do mês de março. Do mesmo modo, eu pego o diário presencial, clico em Lançar Frequência, Listar, e vocês poderão ver que aqui o diário de classe contém os 3 alunos que fizeram a mudança de turma, juntamente com o número de faltas que ele tinha na turma anterior, que foram registradas no mês de março. Vamos agora falar sobre o planejamento de aula. Voltamos aqui em Diários de Classe, Planejamento de Aula, clique em Planejamento de Aula. Nós temos 2 turmas abertas, conforme nós fizemos a duplicação dos diários de classe. Primeiramente, a turma ADNP, de atividade didática não presencial, e depois turma regular presencial. Assim como nós temos 2 diários, nós vamos ter 2 planejamentos. Vou clicar na turma ADNP. Observe que aqui nada foi alterado. Está exatamente do jeitinho que vocês findaram o planejamento lá em março. Nós vamos ter que aqui retificar o planejamento, então clicando na aba para que o botão Retificar Planejamento apareça, clique no botão Retificar Planejamento. Vamos observar aqui que todos os lançamentos que foram feitos no mês de março, eu não tenho possibilidade alguma de efetuar nenhuma alteração. Porém, todas as datas posteriores que foram planejadas, você pode alterar uma a uma com a nova data que você irá ministrar as aulas ADNP, bem como a quantidade de aulas que você vai ministrar na data específica aqui. Poderá também fazer alterações diretamente no editor do campo relacionado ao conteúdo previsto. Você poderá fazer isso uma a uma. Entretanto, existe uma opção aqui que vem por padrão 18, que é adicionar semanas nas datas em aberto. Então, utilize o padrão primeiramente e adicione as semanas para que essas datas que ficaram em aberto, elas sejam deslocadas automaticamente para coincidir com o início das aulas ADNPs agora no mês de agosto. Faremos isso clicando em adicionar semanas. Verifique se alguma data coincide com algum feriado ou recesso e depois clique em salvar conteúdos. Muito importante esse aviso. Eu vou clicar OK e observar o que vai acontecer agora. Note que todas as datas abertas, elas foram deslocadas 18 semanas, respeitando o planejamento inicial feito lá no mês de março. Verifique se alguma dessas datas não coincide com um feriado ou recesso.
O sistema não faz a verificação se a nova data alterada automaticamente cai num feriado ou recesso. As datas que ficaram em aberto, eu já fiz aqui o deslocamento de 18 semanas e coincidiu com o primeiro dia de aula, que aqui no nosso caso, na simulação, é dia 4 de agosto. Eu posso alterar, manter a critério do professor os conteúdos pré-programados, alterando ainda o número de aulas dadas naquele dia da semana, reconstruindo o meu planejamento de aula até o final. Toda essa alteração é de responsabilidade do professor. No término, uma vez que toda a etapa de planejamento está concluída, você pode alterar as avaliações e, uma vez que todo o conteúdo, todas as datas, número de aulas, todo o planejamento esteja correto, clique em salvar datas e conteúdos. Após salvar o conteúdo, nós podemos finalizar o planejamento. Deste modo, o diário de classe fica livre para o lançamento de conteúdo e frequência. Uma vez que o planejamento esteja finalizado, vamos ver como ficará o lançamento de conteúdo e frequência no diário de classe. Então vamos em diário de classe, lançamentos, turmas ADNP, frequência e conteúdo. Observe, nós poderemos editar e remover as datas que já foram lançadas. E aqui nós vamos ter lançamentos futuros, conforme aquelas datas que já foram reprogramadas no planejamento de aula. Então vejam que o que eu fiz lá reflete no meu diário de classe para efeito de lançamento de conteúdo e frequência.